as perguntas são as seguintes. Uma é sobre a relação filosofia e religião, ou seja, até que ponto há uma relação de interdependência entre filosofia e religião, ou melhor, entre filosofia e teologia, né? O estudo da religião e do objeto da religião, que é a teologia. Talvez fique melhor assim, eu não sei. Se há ponto há uma interdependência entre filosofia e teologia, que a teologia ela precisa da filosofia, mas ambas caminham no campo precisava, viu? Para além do precisa mais. Como é que ela se relaciona em questão da interdependência? Antes de iniciarmos a nossa discussão, para você que clicou nesse vídeo, já deixe o seu like nesse vídeo, pois dessa forma o YouTube compreende que ele tem importância e merece ser compartilhado com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, pois dessa forma você vai ser informado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Deixe seu comentário, perguntas, inquietações aqui no link dos comentários, pois o seu comentário poderá gerar uma nova discussão. Olha, veja bem, talvez seja melhor distinguir com clareza religião e teologia, nessas necessidades aí de filosofia, porque nem todas as religiões articularam tematicamente uma teologia. Você pode dizer até que, de certa maneira, o cristianismo, nesse sentido, é uma exceção. Ele é aquele tipo de religião que, certamente, no contato com a filosofia grega, terminou articulando um saber propriamente teológico, e no sentido específico de uma interpretação da fé, que naturalmente estava profundamente ligada à filosofia. Agora, existem muitas religiões que até recusam, até porque hoje, diante de uma sociedade secularizada e em grande parte começou, alguns dizem que começou com Nietzsche, com a história de que Deus morreu, só se esquece de dizer o que Nietzsche disse com muita clareza: nós matamos Deus. Então, é uma espécie de escape e que dizem assim: bom, a religião não se situa no nível da racionalidade, ela se situa no nível dos sentimentos. A religião é uma espécie de consolo que o ser humano precisa para poder enfrentar a vida, e um pouco Freud não está muito longe disso, né? Dizer que, quer dizer, muita gente diante da dureza da vida precisa de um consolo e elabora aquilo que se chama de religião ou mística. Muita gente hoje, inclusive, defende uma mística não religiosa, propriamente falando, ou uma espiritualidade, melhor dizendo. Agora, veja bem, em primeiro lugar, do ponto de vista estritamente filosófico, uma filosofia que tente explicitar essa dimensão do ser chegará, em primeiro lugar, talvez, vamos dizer assim, a duas tentativas teóricas. Uma primeira é dizer assim: como é que eu caracterizaria o ser? Essa dimensão abrangente, ou seja, quais são os seus caracteres imanentes? E uma segunda é a seguinte: como é que é essa relação entre o ser e os entes? A gente disse primeiro que é uma dimensão abrangente, mas o que significa isso? Então, acho que você pode ir para diante e, por uma série de elementos que eu não posso expor aqui, chegar à conclusão que você tem que distinguir aqui nesse todo, nesse ser em seu todo, duas dimensões fundamentais: uma dimensão absolutamente necessária e uma dimensão contingente, né? Contingente. E então a dimensão contingente é posta no ser pelo próprio ser. O ser gera, por assim dizer, os entes, põe numa existência, vamos dizer assim. Então, aquilo que ele abrange. Agora, aí você pode dizer que, pode ir para diante e dizer que essa dimensão, que eu chamei aqui de absolutamente necessária, ela tem uma dimensão, tem uma dimensão de inteligência, de vontade, porque seria impensável que houvesse entes que têm essa realidade e o ser que a sua fonte não tem. Então, é um ser absolutamente livre. Chega um momento que ele diz assim: além disso, que esse mínimo que a filosofia pode dizer sobre a dimensão absolutamente necessária do real,
Como é que eu vou para adiante? Então, o Karl Rahner, eu fui aluno dele lá em Munique ainda, tive essa sorte, gostava de dizer o seguinte, que a gente deve olhar para um ser livre, que é o ser humano, que nós conhecemos, para saber como é que a gente conhece um ser humano. Bem, eu posso dizer que o ser humano tem tais e tais elementos fundamentais na sua constituição ontológica. É inteligente, tem vontade, é um ser livre. Mas o que é concretamente mesmo, nas suas determinações maiores, cada um de nós só o sabemos, não podemos saber isso a priori. O que você é, o que você se tornou na vida, o que você era. Você, quando nasceu, era um ponto de interrogação, né? Eu gosto sempre de dizer. Ninguém sabia o que você ia ser. Você é o que você é hoje através de uma série de atos no seu contexto do mundo, você foi tomando posições. Então, a gente só pode saber concretamente que uma pessoa precisa ser. Então, no caso do ser humano, a gente só conhece o ser humano livre, conhecendo suas ações na história, suas manifestações na história. Não é diferente do ser absolutamente necessário. O ser absolutamente necessário é um ser absolutamente livre, criador, como nós vimos, mas, além disso, nós só o sabemos olhando se há na história da vida humana alguma manifestação dessa realidade. E a primeira instituição, se aqui a gente pode falar assim, que aparece como fundamental aqui, são as religiões. Porque as religiões levantam a pretensão de dizer como é que essa realidade se manifestou na história. Por exemplo, o cristianismo diz que essa realidade fundamental, que as religiões chamam de Deus, você sabe muito bem que a palavra Deus não é uma palavra filosófica, ela foi introduzida na filosofia pelos gregos, vindo das religiões, porque a filosofia, desde a entrada, foi uma crítica radical às religiões, por isso tiveram que falar de deuses. Então, essa palavra Deus, que não é originariamente filosófica, ela entra nesse momento da explicitação, né, de manifestações concretas da dimensão absolutamente necessária na história humana. E as religiões são diferentes nessa sua interpretação, e aí o filósofo tem que voltar-se para a história mundial e, sobretudo, para as religiões e fazer uma leitura daquilo que as religiões dizem, para compreender melhor o que é, então, essa realidade que o filósofo chama de a dimensão absolutamente necessária do ser e os religiosos chamam de Deus. Então, o filósofo é jogado na história mundial, sobretudo na história das religiões, e aí vai vendo, e aí ele vai fazer uma análise agora filosófica desse conteúdo das religiões. Por exemplo, quando o cristianismo, como é que o cristianismo entende isso? Como é que Deus se manifestou na história? Se manifestou como um pai cheio de bondade, que é misericordioso e amoroso, que assumiu a vida humana, entrou na vida humana para lutar com o ser humano contra o mal aí introduzido, e etc, etc. Isso são as formas como o cristianismo interpreta. O filósofo vai fazer uma análise disso. Então, nesse sentido, agora, independentemente disso que eu estou falando, o filósofo pode tomar a religião como uma dimensão fundamental do humano, ou seja, fazer da religião um objeto específico da filosofia. E eu acabei de publicar um artigo que saiu na revista Síntese, que eu ainda não recebi como revista, mas recebi via internet, né, que hoje vai mais rápido, é sobre a filosofia da religião. É um número específico sobre filosofia da religião, que acaba de sair na revista Síntese, né, lá da FAGE, de Belo Horizonte. Então, a religião agora é trabalhada como um objeto filosófico. O que faz a religião, como é que ela atua, quer dizer, quais são as dimensões fundamentais de uma atitude religiosa enquanto atitude do ser humano. Quer dizer, nesse caso, a filosofia da religião é um momento da antropologia filosófica. Você veja que, então, existem várias dimensões. Agora, a questão da relação de filosofia e teologia, eu acho que é mais complicada pelo fato de que hoje uma boa parte dos teólogos renunciou, dada todos os problemas, a complexidade, inclusive, de minimamente estar por dentro do que está acontecendo na filosofia hoje, né? Porque, normalmente, hoje a coisa é tão complexa
de toneladas de projetos e propostas filosóficas existentes, embora você possa dizer que há grandes famílias filosóficas e distinguir assim as famílias fundamentais, que hoje perpassam o panorâmico filosófico mundial, mas muitos filósofos reduziram a filosofia a uma espécie de narração, quer dizer, contra qualquer tentativa de articulação, até porque alguns, por exemplo, a chamada reviravolta teológica, tem um filósofo francês, Jean Nicot, que chama assim, a reviravolta teológica da fenomenologia francesa, que é aquela, por exemplo, de Levinas, aquela de Marion, que vão dizer que Deus é o absolutamente outro, absolutamente inacessível, é uma forma radical de teologia negativa e que a gente deve eliminar qualquer tentativa conceitualizante de Deus. Portanto, Deus é o inconceitualizável, o impensável, o indizível. Evidentemente que, como para toda teologia negativa, a gente fica engraçado, porque você fala disso. Não podia falar, porque se você está falando, você está, de alguma forma, conceitualizando. Não tem como que descobriu também, né? E como é que sabe disso, né? Pois é, exatamente. Como é que você sabe? Mas essa tentativa... Agora, evidentemente que eu mostrei isso em 2 artigos que saíram em livros publicados também lá pela Loyola, na FAGE, lá no Belo Horizonte, sobre como é que o Rahner pensava que a filosofia é um momento ineliminável de qualquer teologia. Que a teologia é um falar sobre, e o falar sobre não é um falar sobre, não é Deus que está falando, somos nós. E como nós falamos, nós temos pressupostos de ordem filosófica, qualquer fala, seja da vida comum, seja da vida científica, evidentemente implícitas. E o que um teólogo pode fazer, não pode simplesmente trabalhar com implícitos. Ele tem que explicitar qual é o conteúdo. Então, o Rahner, nesse sentido, diz assim, olha, a filosofia é a palavra de Deus em linguagem humana. O nosso falar sobre Deus não pode ser desvinculado dessa história. Então, é um problema muito difícil na teologia contemporânea, porque há reações violentas, né, a qualquer tentativa de articulação teórica. A palavra teoria virou nome feio. Então, o que se diz hoje é que a teologia não passa de uma narrativa interessante das obras de Deus na história e, portanto, ela pode dispensar de uma maneira radical qualquer tentativa de elaboração teórica, propriamente falando, e, portanto, filosófica. De modo que você veja que a questão se levantou em várias dimensões e vários aspectos, né, a distinguir. Acaba colocando ela no campo de uma ciência da religião, né, que apenas narra. Sim, pois é. Isso existe mesmo pelo menos na CAPES havia um problema sério, porque ele juntou teologia com ciência da religião. E nenhum dos dois estavam contentes. Nenhum dos dois estava contente com essa junção. Que os cientistas da religião diziam, o que eu vim fazer na teologia? E os teólogos diziam a mesma coisa com ele. Eu não sei como é que, a essas alturas... Eu participei uma vez de um seminário na PUC do Rio, quando ainda estava essa história, né? E eu morri de rir, porque eu fiz uma brincadeira danada com os filósofos e com os cientistas da religião, dizendo dessa briga, que eles não se entendiam, mas há pressupostos teóricos muito fortes nessa história, né? Então, você pode, de fato, terminar reduzindo todo o tratamento da religião a um puro tratamento científico, que é possível, evidentemente, que a religião possa ser tratada sob diferentes aspectos científicos, né? Tanto do ponto de vista psicológico, sociológico, etc., mas ela é também, como uma dimensão da vida humana, um objeto de uma reflexão filosófica. Professor, eu agradeço muito. Aqui peço desculpa pelo tempo que eu segurei o senhor aqui. Mas muito obrigado aqui pela sua estadia aqui no meu canal. E espero contar com o senhor aqui em outros momentos para brilhantar aqui o nosso canal, nosso espaço. Se eu puder, à disposição. Eu agradeço muito o seu convite. E para você que nos acompanhou até aqui,
meu muito obrigado. Se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Meu abraço, nos veremos no nosso próximo vídeo.